Bem, então, como prometido, uma rápida revisão dos pontos principais de história, né? Só uma revisão mesmo, são pontos bem específicos, né? O que os historiadores acham, eles não sabem, mas eles acham que foi a origem de Roma, um entreposto comercial dos etruscos. Mas qual era o mito ou lenda da cultura romana que explicava a origem de Roma? Dois gêmeos abandonados pela mãe, Rômulo e Remo, eles só sobreviveram porque eles foram protegidos e amamentados por uma loba. Depois que eles cresceram, eles voltaram nesse lugar onde foram abandonados para fundar a cidade de Roma. Rômulo tinha brigado com Remo e matou o irmão. Aí, acho que com remorso, o Rômulo colocou o nome da cidade em homenagem ao irmão Remo que ele havia assassinado, tá bom? Quais foram os três períodos de organização política de Roma? Período monárquico, período republicano e período imperial. Como era a estrutura da monarquia? Havia um rei e havia o Senado que escolhia o rei e servia também como conselho do rei. Esse Senado era formado por 100 senadores das famílias nobres, era uma oligarquia, portanto, 100 senadores, mas famílias nobres. Quais eram as classes sociais da monarquia? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os escravos não eram considerados cidadãos, né? Como terminou a monarquia? Tarquínio foi o último rei. Aí o Tarquínio, ele como rei, tentou tirar os poderes do Senado para ele governar sozinho. Só que os patrícios e os plebeus se revoltaram contra ele e o expulsaram. Aí terminou a monarquia, começou a república. Pode ser perguntar de vocês, quem foi o último rei? Tarquínio, não esqueçam desse nome. O que é república, que começou depois que Tarquínio foi expulso de lá? República é a organização política onde o chefe de Estado é escolhido pelo povo. No período da República, qual era o órgão máximo, mais importante? O Senado, que era formado por 300 senadores, todos chefes de famílias patrícias e que eram ex-magistrados. Por que se pode dizer que na República também havia uma oligarquia? Porque o poder político ficava limitado aos patrícios, né? Entre eles é que eram escolhidos os magistrados e os senadores. Quem eram os magistrados superiores? Os cônsules e os pretores. Os cônsules eram os mais importantes. Cônsules e pretores, tá? Por que começaram os conflitos sociais entre os plebeus e os patrícios? Ora, porque os plebeus eles não participavam do governo. Acabamos de ver que só os patrícios é que dominavam o Senado, a magistratura, os magistrados. Então, os plebeus queriam participar do governo. Além disso, eles eram explorados pelos patrícios e começaram a se rebelar. Tá? Como foi que ficou conhecido o conjunto das leis romanas que foi escrito em tábuas? Lei das 12 tábuas. Agora, importantíssima, o que foi a expansão do Império Romano que ocorreu na República? Roma começou a expandir seu território, começou a conquistar vários territórios vizinhos. Mas para que Roma fazia isso? Para conseguir mais terras férteis e aumentar a produção agrícola. Além disso, Roma conseguia com isso mais escravo, porque os povos dominados eram escravizados, e adquiria recursos materiais e humanos, riqueza, para poder se defender de ataques. Tá? O que foram as guerras púnicas? Não foram guerra de Pum. Né? Guerras púnicas foram as guerras entre Roma e a cidade de Cartago, os cartagineses. Mas qual foi o motivo das guerras púnicas? É que Roma e Cartago estavam disputando o controle do comércio marítimo no mar Mediterrâneo. E Roma destruiu Cartago completamente e assumiu esse controle. O que foi a questão agrícola na República? Olha lá. Os soldados iam para a guerra e suas terras ficavam arruinadas. E aí eles acabavam vendendo essa terra por um preço muito baixo para os grandes proprietários. Os soldados foram empobrecendo e começaram a se revoltar com isso. Como começou a crise republicana? Bem, a crise da República começou assim: os territórios conquistados eram administrados por magistrados que também eram comandantes militares
e tinham seu exército. Então, eles tinham poder, porque tinham soldados. Esses comandantes passaram a questionar o poder do Senado e a assumir eles mesmos o poder político. Teve o general mais gaiato, Júlio César, Caio Júlio César, ele invadiu Roma e se tornou ditador, mas rapidinho ele foi assassinado, tá? Bem, mas aí já ia começar o Império, né? Qual foi o primeiro imperador de todo o território romano? Foi Otávio, que era um general também. Otávio e Marco Antônio estavam disputando para ver quem ia dominar Roma. Otávio derrotou Marco Antônio e aí ele passou a ser chamado pelo Senado de Augusto, Otávio Augusto, né? Faltou uma vírgulazinha aqui. Otávio Augusto. E aí terminava a República e começava o Império. Então, veja, importante, quem foi o primeiro imperador de todo o território romano? Otávio Augusto, tá? Isso vai se cobrar de vocês. No período imperial, o que fez o Otávio Augusto para manter o poder e controlar a insatisfação popular? Outra questão que vai ser cobrada. Adotou a política do pão e circo, né? Ele oferecia trigo para as pessoas mais pobres poderem fazer o pão, oferecia doações em dinheiro e oferecia espetáculos. Pão e circo era isso, né? Pão e espetáculos no circo, né? Nessa política do pão e circo, ele oferecia lutas de gladiadores ou de gladiadores com animais. E um dos mais importantes locais dessas lutas era o Coliseu, que eu mostrei, tem a foto no livro de vocês, né? Importante vocês identificarem o Coliseu com essa foto aí, tá? A cultura romana, ela tinha muitos pontos semelhantes à cultura grega, mas não eram iguais, né? Em ambas havia o politeísmo, os deuses tinham forma e sentimentos humanos, eram imortais e tinham grandes poderes, tá? Mas agora, Roma se diferenciava. Qual foi um traço em que ela se diferenciava? Bem, os romanos construíram estradas ligando todo o território do império, e algumas dessas estradas até hoje existem. Para que serviam essas estradas? Para permitir que o exército e os funcionários do governo, do império, chegassem até qualquer ponto do território, para manter a ordem se houvesse alguma revolta, para facilitar a administração, para cobrar impostos. As estradas eram para isso. Só para lembrar que essas estradas mais tarde foram usadas pelos cristãos para espalhar o cristianismo, né? Bem, o que eram as insulas? Eram os prédios feitos de madeira de até 6 andares, onde as pessoas mais pobres moravam. Então, insulas, não esqueçam desse nome. O que os romanos fizeram para distribuir água pela cidade? Um outro traço cultural que diferenciava os romanos. Eles construíram aquedutos. E como é que funcionavam esses aquedutos? Bem, a água era desviada do rio e levada pela força da gravidade. Ela vinha do ponto mais alto, o aqueduto tinha uma pequena inclinação e levava a água para a parte mais baixa, tá? Lá para a cidade. O que foi a crise do Império Romano? A partir do século III, a população romana começou a ter problemas com fome e miséria, porque eles não conseguiam mais conquistar novos territórios, e aí reduziu a quantidade de escravos, reduziu a produção agrícola, e em Roma começa a ter muita fome e muita miséria. O império tinha chegado no máximo, ele não mais conseguia conquistar novos produtos, porque no Ocidente, os germanos não deixavam eles conquistar. E no Oriente, os persas também não deixavam. Esses são os povos, né, que, com frequência, causavam um problema para os romanos. No Ocidente, os germanos, e no Oriente, os persas. Né? Nesse mesmo século III, os germanos começaram a invadir o território romano e a ocupar o território romano, e Roma não conseguia mais expulsá-los. Quais eram as 3 formas de trabalho em Roma? Trabalho livre, trabalho escravo e colonato. Quais eram as formas pelas quais alguém se tornava escravo? Quando era capturado na guerra, quando não pagava uma dívida ou quando nascia filho de um escravo, tá? O que era esse colonato? Eram pessoas livres que estavam fugindo de Roma por causa da miséria e porque tinham medo que Roma fosse invadida por algum outro povo e iam trabalhar nas grandes propriedades dos nobres. Esses grandes proprietários, eles não estavam mais comprando escravos, porque como não tinha mais conquista, havia reduzido o número de escravos,
o escravo havia ficado muito caro. Aí ele pegava essa pessoa ali e disse: olha, trabalha na minha terra, mas a maior parte do que você produzir é minha, e eu te dou proteção, te dou comida. Esse era o colonato, tá? O cristianismo tinha liberdade religiosa? Não, não tinha, tá? O cristianismo, em Roma tinha liberdade religiosa, mas não para os cristãos. Por quê? Porque eles eram vistos como uma ameaça para o império, porque eles não aceitavam os deuses romanos e também não adoravam o imperador. E onde foi a origem do cristianismo? Foi na Palestina, no Oriente Médio, que fazia parte do território romano. Como foi que o cristianismo cresceu depois da morte de Cristo? Cristo morreu, mas o cristianismo continuou se expandindo, porque os discípulos de Cristo se espalharam pelo mundo romano para difundir os ensinamentos de Cristo, coordenados por Pedro e Paulo. E olha lá o curioso: para se deslocar pelo mundo romano, os cristãos usavam as estradas que os romanos haviam feito. Por que cargas d'água as mulheres ricas de Roma passaram a aderir ao cristianismo? Porque na sociedade romana elas eram marginalizadas, eram propriedade do marido, depois propriedade dos filhos, e elas esperavam ser mais valorizadas pelo cristianismo, beleza? Constantino, o que a gente pode dizer de importante sobre ele? Pelo menos uma dessas perguntas vai cair. Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Constantino, primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. E por isso, como ele virou cristão, ele deu liberdade para os cristãos no ano 313. Além disso, também muito importante, ele transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio, que passou a ser chamada de Constantinopla, e hoje é chamada de Istambul, na Turquia. Era Bizâncio, quando ele mudou para lá, a capital passou a ser Constantinopla, e hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. E esse imperador Teodósio, o que foi que ele fez de importante? Bem, primeiro, no século IV, já no finalzinho, ele transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano e passou a perseguir quem não era cristão. Aqui, quem não era cristão, né? Quem não era cristão. Além disso, outra coisa, então Teodósio, ele transformou o cristianismo em religião oficial e foi ele que dividiu o Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente, que tinha a sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, que a sede era em Constantinopla. Quem foi o último imperador romano? Rômulo Augusto, porque no século V, Roma foi invadida e saqueada pelos germânicos 3 vezes. Na última dessas vezes, no ano 476, Rômulo Augusto, que era o imperador, ele foi afastado do poder. E aí terminou o Império Romano do Ocidente. Lá no Oriente continuou, tá? Mas o Ocidente terminou aí, com Rômulo Augusto, tá? Quando os germânicos conquistaram a parte ocidental do Império Romano, eles tinham um estado central? Não. Eles eram separados em pequenos reinos, eles não tinham uma organização central. E o que eles fizeram para melhorar isso, para tentar organizar melhor a política? Eles se aliaram com a Igreja Católica. Os germanos se converteram, começaram a se converter ao cristianismo e se aliaram com a Igreja Católica, tá? O que foi o Império Bizantino? Questão certa. Certa, pode escrever. Império Bizantino foi o império que surgiu com sede lá em Constantinopla, daí veio da mistura entre o cristianismo e a cultura grega. Império Bizantino se formou com sede em Constantinopla e veio da mistura entre o cristianismo e a cultura grega, e aí começou a deixar de lado as tradições latinas que vinham lá da antiga Roma, tá? Porque nesse Império Bizantino as leis foram modificadas? Porque tinham que se adequar à monarquia cristã que surgiu. Essa monarquia cristã, eles eram cristãos. Os reis tinham uma origem divina. Os cristãos aceitavam que o rei era escolhido por Deus e protegido por Deus. E, por último, qual foi a lei mais importante desse Império Bizantino? O Código de Justiniano, elaborado no século VI pelo imperador Justiniano e que gerou muita influência até nos nossos dias de hoje, tá? Só para completar, não está aí? Esse Império Bizantino, ele sobreviveu até o século XV, até 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos, beleza?
Vocês têm nesse resumo pelo menos 10 questões. Pode escrever o que eu estou falando. Boa prova a todos.